A glória do Cristo que virá arrebatar a igreja é o tema deste vídeo. Convido você a compartilhar este vídeo e já também deixar o seu like. E se é a primeira vez não me conhece, sou o pastor Reginaldo Pessoa e desde já também te convido a se inscrever no canal e a compartilhar este vídeo também. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo? Saúdo a todo o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estaremos lendo 2 versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia também e me acompanhe nesse texto. É o capítulo 1 do livro de Apocalipse, é o livro da Revelação, capítulo 1, versículo 17 e também o versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus amados, entender a glória de Jesus Cristo, entender sobre o Cristo glorificado, que é isto que nós iremos fazer nesse instante. Então, portanto, tenho como tema, a partir desse estudo, a glória do Cristo que virá arrebatar a sua igreja. E o texto o qual tomamos como base foi este lido, o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e o verso de número 18. Quando encontramos esse texto e começamos a desfolhar, o nosso espírito começa a se alegrar, a ficar feliz, porque encontramos um Cristo que foi glorificado, esse Cristo que se apresentou a João ali na ilha de Patmos. É o mesmo Cristo que foi humilhado no Calvário, foi humilhado até o inferno, mas foi exaltado soberanamente nos céus e hoje encontra-se assentado à direita de Deus Pai, assentado e usufruindo da sua glória, aquela mesma glória que ele possuía e se esvaziou para habitar entre nós. Este mesmo Cristo que com sua morte venceu a morte. É a este Jesus Cristo que venceu a morte com a sua morte. Ele se apresentou a João e também a nós. Se apresenta hoje como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este o Cristo que quero vos falar a partir desse instante. O Cristo, não o Cristo vencido, não o Cristo derrotado, não o Cristo apenas humilhado, mas eu quero vos falar de um Cristo que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glorificado seja o nome de Deus. E para entender esta glorificação, precisamos entender a respeito da encarnação de Jesus Cristo. Precisamos entender a respeito da encarnação. A encarnação, diz a Bíblia, que a encarnação de Jesus Cristo é o maior mistério da piedade. Isso o apóstolo Paulo falando ali no primeiro livro de Timóteo. Mas também através desta encarnação
que ele manifestou o amor do Pai. Lá em João 3,16 diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através da sua encarnação que ele manifestou a este grande amor. E através da sua encarnação, ele também pôde nos revelar a sua graça. Se Jesus Cristo não encarnasse, se ele não assumisse a forma humana, jamais nós iríamos receber esta graça. Mas através da encarnação de Jesus Cristo é que a graça de Deus foi revelada a nós, pecadores. O Cristo, a encarnação de Jesus, ele abrange o seguinte aspecto: é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que virginalmente no ventre de Maria, através da obra do Espírito Santo de Deus, encarnou. Ele tomou, assumiu a forma humana. Ele assumiu um corpo de carne. Ele assumiu a nossa fraqueza. Ele assumiu as nossas dificuldades físicas. Ele assumiu as nossas emoções e ele assumiu todas as qualidades de um homem. Jesus, através desse ato sobrenatural, que foi elaborado pelo Espírito Santo, que ali Maria concebeu, Jesus Cristo se tornou verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Primeiro aspecto dessa encarnação: ele precisou se esvaziar da sua glória. Ele deixou a glória que ele possuía com o Pai desde toda a eternidade. Ele se esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou da sua divindade. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele, portanto, foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, homem, não deixou de ser Deus, e Jesus, Deus, não deixou de ser homem. Que glória! Precisamos entender este mistério da encarnação para podermos entender o mistério e o poder da glorificação de Jesus Cristo. Por que precisamos entender a glorificação? Porque ele voltará glorificado. Ele não voltará humilhado, ele voltará com uma glória que possui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quais foram os objetivos desta encarnação? Foram três principais. Primeiro, consumar o plano da salvação que foi planejada numa eternidade longínqua, mesmo antes da fundação do mundo. Por isso que a Bíblia nos diz que o Cordeiro foi sacrificado, foi morto antes da fundação do mundo. Segundo, manifestar o Emanuel, manifestar o Deus conosco. Esse é o objetivo, o segundo objetivo da encarnação. Ele habitar entre nós, ele se alimentar como um de nós, estar aqui como um de nós. E diz a Bíblia que ele chorou, diz a Bíblia que ele cansou, diz a Bíblia que Jesus teve fome, diz a Bíblia que Jesus teve sede.
assumiu a forma corpórea. Ele foi uma forma humana, assumiu um corpo de carne e osso, teve sentimentos, as mesmas dificuldades que nós temos, que nós sentimos. Terceiro objetivo, nesse Deus conosco, ele exerceu os três ministérios do Antigo Testamento, o ministério de profeta. Ele exerceu o ministério de profeta. O profeta de Deus esteve aqui entre nós. Ele exerceu o ministério de sacerdote. O sacerdote eterno. Ele se entregou, ele elaborou e ele se sacrificou ele mesmo. E como sumo sacerdote por todos nós. E também é hoje rei, sacerdote de rei, porque é profeta, sacerdote e rei, porque como rei ele nos apresentou e ele nos trouxe o reino de Deus entre os homens. Quando pregamos, ou quando lemos, ou quando estudamos a esse Cristo, sentimos uma força, porque esse Cristo está vivo, esse Cristo que foi sacrificado, ele reina em nossas vidas. E aquele que tem Cristo como rei, aquele que tem Cristo como rei da sua vida, ele sente a alegria de participar deste reino. Então, se você participa já deste reino, dê glórias a Deus, porque o Senhor, este rei, irá voltar. E o terceiro propósito da encarnação: primeiro foi consumar o plano de salvação, segundo manifestar o Emanuel, e o terceiro é revelar no Calvário a maior expressão do amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Revelar no Calvário, e foi revelado no Calvário o grande amor de Deus. Ele se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Ele se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus. Foi no Calvário. Foi no Calvário que ele executou esta obra maravilhosa. Foi no Calvário que a nossa redenção foi consumada. Foi no Calvário que as nossas dívidas foram cravadas no madeiro, diz a Bíblia. Foi no Calvário que podemos olhar e entender que o Cristo, o Filho de Deus, se entregou por mim, por você. Foi no Calvário. A grande obra do Calvário. Entender a morte de Cristo é complexo. Da visão humana é complexo. A morte de Jesus é a sua humilhação. Ele se torna o Cristo humilhado e ferido de Deus. A sua morte no Calvário o torna o Cristo humilhado e ferido de Deus. Ele se entregou. Ele se entregou. Não foram os soldados que o crucificaram, que o mataram, mas ele quis ir. Ele se entregou para que nós pudéssemos sermos
redimidos, para que nós tivéssemos a nossa culpa e o nosso pecado apagados através deste sacrifício. Para os judeus que tentaram entender, que buscaram entender a morte de Jesus através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas, eles a consideraram simplesmente um escândalo. Um escândalo. Para aqueles que buscaram na lei e nos profetas entender a morte de Cristo, consideraram escândalo os judeus. Os gregos, representando os gentios, tentaram entender a morte de Jesus através da lógica da razão. E sabe o que eles consideraram? Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eles consideraram loucura. 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 A lógica humana para um homem morrer para salvar outros, para salvar a humanidade, é incompreensível na lógica humana. Para nós, isso é inconcebível. Mas foi os propósitos de Deus. Foi a lógica do propósito de Deus. Loucura para os gentios, escândalo para os judeus. Mas o propósito de Deus foi realizado. E não caiu um pontinho deste propósito. Foi realizado. A glorificação de Cristo. A glorificação do Cristo abrange também 3 aspectos. Primeiro, ressurreição. Segundo, ascensão aos céus. Segunda vinda é o terceiro. E triunfo sobre as forças do mal. Primeiro, ressurreição. A glorificação do Cristo foi a partir da sua ressurreição. Foi ali que a morte perde a sua vitória. E o brado final será dado durante o arrebatamento da igreja, que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória. Porque na ressurreição dos mortos, por ocasião do arrebatamento da igreja, os sepulcros se abrirão, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e ambos voarão ao encontro do Senhor, diz a Bíblia, e ali nas nuvens estaremos sempre com o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ressurreição, ascensão aos céus, segunda vinda e triunfo sobre as forças do mal. Sem ressurreição, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15 também, verso 14 e 17, que sem a ressurreição seria vã a nossa fé. Se ele não ressuscitasse dos mortos, nós não estaríamos crendo, tendo fé e nem esperando o seu retorno. Os restos mortais não podem ser encontrados, porque a ressurreição de Jesus não é conto de mitologia, não é contos de fada, não é uma lenda. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Não foram os discípulos que inventaram, não. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. A história da humanidade não pode contrariar este princípio. A ressurreição de Jesus é um fato histórico.
quer queiram aquele que não crê, quer queiram aqueles que duvidam, mas a ressurreição de Jesus não existe argumento contrário, porque ela não é lenda, ela não é parte de um conto da mitologia, ela não é parte de um conto de fada, ela não é parte de nenhuma história de ficção, ela é parte de uma história real. A ressurreição de Jesus calou o inferno, a ressurreição de Jesus foi exaltada nos céus, a ressurreição de Jesus foi um fato realizado pelo próprio Espírito Santo de Deus, a terceira e mais sublime pessoa da Santíssima Trindade. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso glorificar este nome porque Ele está vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Jesus, após ressuscitar, apresentou-se aos discípulos por um período de mais ou menos cerca de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus, das coisas celestiais. Ele foi visto, foi tocado. A ressurreição de Jesus, ela foi comprovada. Ele se apresentou aos discípulos por um período de cerca de 40 dias e se apresentou a João na ilha de Patmos. E João, quando viu, diz João, no versículo que lemos: eu caí como morto a seus pés, porém ele disse: não temas, João, não temas. Eu sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Sou aquele que fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho aqui na minha mão as chaves da morte e do inferno. O que eu quero dizer é que a morte já não tem mais poder sobre aquele que espera no Senhor. Ele pode ir para o seu descanso, mas a morte jamais os tragará, porque um dia este mesmo Senhor dará o brado final durante o arrebatamento da igreja. Depois de ressurreto, Jesus é assunto aos céus. Cerca de 500 pessoas o presenciaram, testemunharam no momento que ele subiu, foi elevado aos céus. É a sua glorificação. E ele foi visto também pelo primeiro mártir da igreja, pelo primeiro mártir do Novo Testamento, Estevão. O viu sentado à direita do Pai, mantendo aquela glória a qual ele havia se esvaziado, mas agora ele está com a mesma glória que ele possuía antes na eternidade e possuirá por toda a eternidade. Portanto, a sua glorificação culminará na sua segunda vinda. Se a ascensão de Jesus já foi um fato glorioso, imagine o arrebatamento da igreja. Imagine na hora que ele volta em glória para buscar aqueles que ele redimiu ali com seu precioso sangue no Calvário. Será extraordinário. Não há palavras para colocar, para trazer um significado exato, porque esta glória. Mas como o apóstolo João teve o privilégio de vê-lo face a face, um dia nós também estaremos olhando face a face para o Cristo glorificado. Ele foi assunto aos céus com as marcas do Calvário, mas voltará para destruir e combater e aniquilar todas as forças
do mal, porque em glória ele voltará. E é a Bíblia Sagrada que nos dá esta certeza. O próprio apóstolo João, no capítulo 22 de Apocalipse, ele escreve: não acrescente nada a esta palavra. E é esta palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Essa palavra não precisa de defesa, porque ela mesmo se defende. Engana-se o homem que vai nascer aquele para defender a palavra de Deus. Não, esta palavra aqui é eterna. A própria Bíblia diz que ela é eterna. E no livro do profeta Isaías vamos encontrar que ela subsiste para sempre. E em mais textos da Escritura Sagrada, que se nós formos discorrer aqui, levaremos muito tempo. Esta palavra, esta Bíblia é eterna. E ai daquele que acrescentar algo nesta Bíblia, ai daquele que diminuir também algo desta profecia. Ai daquele que torce esta profecia. Porque essa Bíblia, muitas pessoas têm uma ideia errada sobre Deus. Alguns foi apresentado a um Deus carrasco. Não, Deus não é carrasco. Mas eu quero dizer que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que detém todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18, Jesus disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. E esta palavra, quem acrescenta ou diminui, ou quem vai contra esta palavra, vai pagar um alto preço. Porque esta palavra, ela mesmo se defende, ela mesmo tem uma estrutura espiritual divina e ninguém poderá ir contra ela. É esta Bíblia que nos garante a certeza que a glória do Cristo virá um dia para arrebatar sua igreja e acertar contas com todos aqueles que a confrontaram. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida de uma maneira extraordinária.